Eu tinha falado sobre China que fechou aí o dia de hoje em alta de 5,24 em Hong Kong. E por quê, né? Por que isso? Eu mandei um link aí para o nosso querido Matheus, aqui, ó, 5,24, não sei se vocês conseguem ver, mas eu estou falando, essa curva toda aqui é o dia de hoje, né? Começa lá às 10h30 da noite e foi até 5 horas da manhã as negociações lá, horário de Brasília, as negociações em Hong Kong, fechando em forte alta de 5,24. Eu mandei um link aí para o Matheus. Matheus, você pode colocar na tela aí, é a CVM da China, e isso está causando eu acredito, tem muita gente falando que, na verdade, o que está acontecendo na China é em função do arrefecimento aí dos protestos com Covid e um pouco mais de otimismo pela liberação aí pela flexibilização da política de Covid-0 na China. Mas, além disso, eu acho que isso também é um fator, obviamente, mas acho que o fator mais importante está aqui, ó, o China Securities Regulatory Commission, que é a comissão, é a CVM da China, que é a Comissão de Valores Imobiliários lá, ou algo parecido com a CVM, com a SEC americana. É porque essa tradução do Google aqui é assim, né? Como eu não sei como é que é o chinês de cada um de vocês aí, aqui fica um pouquinho aquela coisa, resolvi não colocar em chinês, porque deve ter um ou outro aí que não fala chinês. Mas lá para baixo, baixa um pouquinho aí para mim, Matheus. Aí, ó, ele fala, número 1, né? A Comissão Reguladora de Valores Imobiliários da China decidiu ajustar e otimizar 5 medidas em termos de financiamento de capital que serão implementadas a partir de agora. A primeira é retomar fusões e aquisições e apoiar o financiamento de empresas listadas relacionadas ao setor imobiliário. O que isso quer dizer? A China, ela trava, ela proíbe as empresas de construção civil, lá, as empresas do setor imobiliário, de se financiarem pela Bolsa de tempos em tempos. Eles começaram com isso em 2019, salvo engano, 2019, deixa eu até ver aqui que eu tenho isso anotado em algum lugar. Eles começaram com isso em 2009, desculpa, em agosto de 2009, porque o preço dos imóveis estava subindo muito rápido. Então, eles pararam para dar uma travada na indústria e ela não dá uma esfriada, né, no movimento lá. Muito bem, em 2013, eles voltaram a abrir esse tipo de financiamento e colocaram restrições de novo em 2016 para parar de novo, para segurar um pouquinho lá o setor imobiliário chinês. Deixa eu só ver um negócio aqui, gente. Para segurar um pouquinho lá o setor imobiliário chinês, tá? Os preços dos mercados lá. E aí agora veio com essa medida de reabrir isso, e isso trouxe bastante, e eu vou provar para vocês que o que eu estou falando não veio de vozes na minha cabeça. Por isso que eu acho que a China subiu, o mercado asiático respondeu um pouquinho bem, Europa está respondendo bem, Estados Unidos está respondendo bem também, porque a China andando, né, a China é a grande locomotiva do globo hoje, né? A China andando ajuda todo mundo. Pode baixar um pouquinho, Matheus? No segundo ponto aí, ele fala para retomar o refinanciamento das empresas imobiliárias cotadas e das sociedades cotadas relacionadas ao setor imobiliário. Está falando aí sobre refinanciar. Eles podem abrir capital ou fazer oferta de ações e pegar esse dinheiro e pagar dívida para fazer refinanciamentos. E também isso ajudou o setor bancário chinês, porque estava com essas dívidas do setor imobiliário que anda meio mal das pernas lá na China. Então, setor bancário e setor de construção civil subiu bastante. E aí tem mais 3 medidas aí, uma delas, inclusive, impulsionando aí os FIIs. E aí eu quero mostrar para vocês este gráfico aqui, que é o gráfico do setor de construção civil, do setor de propriedades aí na China, que subiu 8,03% lá em Hong Kong, se você pegar aí o pessoal do setor imobiliário. Então você vê que respondeu fortissimamente a esse movimento de flexibilização, aí, de auxílio, mais estímulo econômico para a economia chinesa e principalmente para esse setor imobiliário que anda meio
claudicante lá e sempre foi uma grande força. O setor imobiliário chinês utiliza muito aço nas construções, sabe aquela coisa meio americana, tem muito aço nas construções, não é exatamente como a gente faz aqui no Brasil, mas lá tem muito aço e isso, obviamente, como teve essa medida, o aço também subiu bastante. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Estava subindo lá no começo do dia, eu mostrei para vocês 2 e pouco, e agora subindo mais 1,28 lá em Singapura. Já aí a 99,60, próxima aí desses $100 a tonelada de minério de ferro, o que deve favorecer aí mineradoras e siderúrgicas brasileiras no pregão de hoje.